Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Cláudio Robos, tá? Sou médico, cirurgião geral, cirurgião torácico e auxilio no tratamento de doenças pulmonares em geral, tá? Trabalho aqui em Rio do Sul e região. A informação nessa hora de preocupação é o melhor amigo da população, né? Para evitar o caos, né, generalizado, que muita informação desorganizada, jogada, que vocês escutam em vários meios, internet, televisão, meios de comunicação, Instagram, Facebook, celular. Isso pode gerar o caos em vocês, às vezes de forma necessária ou desnecessária. Isso aqui a gente vai explanar bem certinho o porquê da preocupação dessa infecção do coronavírus. E qualquer dúvida vocês me perguntam no final, tá bem? Os coronavírus, eles não é um vírus novo, ele já existe relatos dele desde antes de 1960, tá? Gerava gripes antigas e tudo mais. E ele, como um vírus de RNA, ele começa a fazer mutações. Com o tempo vai se mutando, algumas mutações foram bem conhecidas. Em 2002, teve uma infecção, uma síndrome respiratória muito grave no Oriente Médio, tá? Que com praticamente os mesmos sintomas de hoje, gravidade, insuficiência respiratória, que deu um susto no pessoal também. Depois, em 2012, teve outros surtos de outra mutação, e essa nova mutação, por isso que o nome dele é Covid-2019, porque a nova mutação aconteceu na China agora, em 2019, outubro, novembro, mais ou menos foi quando descobriram essa mutação lá, começou a gerar infecções agudas do quadro respiratório na população, gerando um pouco de superlotação nos hospitais na China. Por que a preocupação nesse vírus? Ele tem uma alta taxa de transmissibilidade, ele se dissemina mais fácil do que o normal, tá? E como que ele se dissemina? Gotículas de saliva, tá? Normalmente, gotículas de saliva, espirro, tosse, até 1,5, 2 metros. Por isso que, vamos passar nas orientações, uma distância que nem vocês já foram informados pelo seu Celso, 1,5 metro, 2 metros é uma distância ideal para diminuir a disseminação desse vírus entre vocês. Então manter a distância, tá? Coriza, catarro, apertos de mãos, tá? Objetos ou superfícies contaminadas. Então, a prevenção, as condutas nossas para evitar essa disseminação desse vírus vai se basear na forma de transmissão dele. Bem? Quais são os principais sintomas? Na grande maioria dos casos, em até 85% das pessoas, é nada mais do que uma simples gripe. Dor no corpo, pode ter febre baixa, congestão nasal, um pouco de tosse, um pouco de dor de cabeça, tá? Sintomas gastrointestinais são muito raros, menos de 10% do povo pode ter diarreia ou vômito, então isso é bem mais raro, tá? Mas os sintomas mais comuns e os que têm maior sinal de gravidade com o tempo são febre, tosse e dificuldade para respirar. A febre, mais ou menos 85% das pessoas que estão infectadas vai apresentar. Tosse em torno de 50 a 60%. E a dificuldade de respirar só nas pessoas mais graves, tá? Isso é bom lembrar porque nós vamos usar tudo isso para as condutas de vocês. A maior dúvida é quando eu vou para o hospital, quando procuro o médico. Nisso aqui vai estar baseado a nossa informação no final. Importante saber o quê? O tempo de incubação, ou seja, que você pode ter o vírus e não apresentar nenhum sintoma, não ter nenhuma aparência dele, pode demorar de 1 a 14 dias, tá? A média é 5 dias depois que você teve o contato, começar a ter algum sintoma, desenvolver uma gripezinha, sintomas de gripe em si, tá? Mas 14 dias é o tempo que ele pode ficar. Tem um relato ou dois de pessoas que demoraram 20 dias, mas isso é exceção da exceção, tá? Então, a grande maioria dos casos são brandos e sem maiores complicações. Não vai passar de uma gripe e quem teve não vai nem saber que teve. 85% dos casos não vai nem saber que teve, tá? Porque vai passar como uma gripe. O povo brasileiro é muito acostumado a ter um resfriado, gripe no inverno, e fica em casa, toma os seus remedinhos, paracetamol, dipirona, tem aquela dor no corpo, 2, 3 dias, começa a melhorar. Vai ser isso para a grandíssima maioria da população, tá? Então, 81% dos casos, até 85%, essa doença leve. 14% pode aparecer quadro um pouquinho mais grave, que vai ter um pouco de falta de ar, sibilo, chiaço no peito, tá? Que isso pode ter indicação de internação hospitalar, internação simples, não em UTI, tá? E desses, cerca de 5% são os dados mundiais até agora, tá? Tudo que a gente está falando aqui são dados que foram coletados nos últimos 2, 3 meses, da Europa, China, né, e um pouco dos Estados Unidos. Então, desses todos 5% podem precisar
de ventilação mecânica, ou seja, um aparelho para ajudar a respirar, porque ficou com tanta falta de ar que o pulmão não dava mais conta de ventilar por si, e necessidade de vagas de UTI. Porém, dessa porcentagem aqui, desses pacientes que chegam nesse estágio de precisar respirar por aparelho, de UTI, normalmente são os pacientes acima de 60 anos, tá? E com alguma comorbidade, alguma doença de base. Normalmente, a que mais gera prejuízo para o paciente é a doença cardiovascular. Então, paciente com cardiopatia, com insuficiência cardíaca, com doença coronariana. Pacientes pneumopatas, paciente com enfisema, ou que fumou por muito tempo, os asmáticos, né? E outros pacientes com a imunidade mais baixa, por alguns tipos de câncer, entre outras doenças, tá? Diabetes, entre outros. O que preocupa é a grande capacidade dele se dispersar pelos ambientes e contaminar rapidamente as pessoas. Então a preocupação dos meios de saúde, que está esse estardalhaço de informação hoje, é por causa disso. É um vírus que ele passa muito rápido. Se tiver uma pessoa aqui no meio com ele sem os devidos cuidados, vai disseminar muito rápido. E pode ser que nenhum daqui tenha sintoma, mas sai daqui, vai para casa, vai no mercado, vai em vários locais. E nesses locais pode passar para alguma pessoa que venha ter sintomas e pode ser uma pessoa desse grupo de risco, com doença cardíaca, mais idoso e tudo mais. Quem corre maior risco dessa doença? Então assim, o maior risco é de sair mal, de ter mau prognóstico, chance de morte ou de internação. Pessoas acima de 60 anos, nos estudos dizem que aumenta muito a probabilidade. Até 50 anos a chance de mortalidade é 0,2% para menos. Tá? Então a mortalidade muito baixa mesmo em pessoas jovens, adultas jovens. Crianças, não tem nenhum relato de gravidade em criança. Normalmente criança passa com uma infecção simples, na maioria dos casos relatados até agora. Tá? Pessoas com doenças pré-existentes, como diabetes, cardiopatias, pneumopatias e imunossupressão, que nem a gente falou antes. Então aqui, ó, crianças, adultos jovens, os sintomas são mais brandos e a maioria, mortalidade em torno de 0,2%. Não existe dados sobre as grávidas, as gestantes, porém não tem nenhum risco adicional por estar grávida. Nos idosos, com essas doenças crônicas que a gente falou, do coração, pulmão, entre outras, a mortalidade já vai subindo de acordo com a idade. Tem uma taxa de 60 a 65 anos, vai para 4,5%, 5%, 65 a 70 um pouco mais alto, juntando, claro, a idade com as doenças pré-existentes de cada paciente. Tá? Nunca é só um fator isolado, mas a idade, foi visto que quanto maior a idade da pessoa, maior a chance de mortalidade. Chegando a pacientes acima de 80, 85 anos, chegar a quase 14, 15% de chance de morte. Tá? Os dados do New England Journal of Medicine é uma revista muito famosa da Inglaterra, que libera periódicos muito bons sobre todas as áreas da saúde. Estima a mortalidade global em torno de 1%. Então, o que falo de 4% no geral, já caiu. Na China foi em torno de 3,5% da população. Quando foi para a Europa, já estimou a mortalidade geral, sem contar a idade de todas as pessoas que tiveram diagnóstico mesmo do coronavírus, para 1,5%. E agora o novo estudo que saiu essa semana baixou para 1%. Então, vem reduzindo de acordo com o que a doença vai avançando, mais pessoas pegam, mais diagnósticos são feitos, é visto que a mortalidade é menor. Tá? Porque se você pegar 2 pessoas com coronavírus, fazer um estudo em 2 pessoas, uma morrer e uma viver, é 50% de chance de mortalidade. A partir do momento que você vai aumentando esse número de pessoas com diagnóstico, a tendência é a mortalidade diminuindo, mais pessoas ficarem vivas. E agora, o que a gente faz para tentar evitar esse contágio, evitar levar essa doença para casa, evitar passar para os filhos, para os pais, para os avós e os vizinhos, entre outros? Primeira coisa, são coisas que a gente já sabe que tem que fazer. Todas as medidas, são medidas de higiene pessoal, cuidado sócio-pessoal, que a gente sabe que tem que fazer e às vezes a gente, por mau costume, vai deixando e vai relaxando. Então, lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Sempre. Você conversou com alguém, mexeu em alguma coisa, tem que ter costume. Lavar a mão depois, passar álcool depois. Tá? Cobrir o nariz e a boca ao espirrar. Eles indicam não usar nem a mão quando for espirrar ou tossir. Usar o braço, porque a mão, às vezes, a gente já pensando que pode esquecer de lavar ela depois. Né? Tossiu aqui, esqueceu de lavar. Se usar o braço é mais difícil alguém pegar no seu braço e contaminar. A mão você vai pegar num papel, pegar um copo, pegar alguma coisa, o vírus pode ficar ali e a próxima pessoa que botar a mão no mesmo lugar pode pegar. Isso não quer dizer que vai pegar a doença, pode ser que pode pegar o vírus e contagiar. Tá? Evitar aglomerações se estiver doente, ou seja,
Saiu ontem uma portaria do Estado para evitar aglomerações, festas, qualquer tipo de reunião em locais fechados com menos de 100 pessoas, locais pequenos fechados, e em público com mais de 200 pessoas. Evitar, tá? Por quê? Porque foi visto que o vírus passa muito rápido. Então, se tiver 100 pessoas e uma tiver e não tiver o cuidado de higiene adequado, vai ter a chance de passar para os outros. Não é que vai passar, vai aumentar a chance e o risco de passar o vírus para as outras pessoas. Manter sempre os ambientes ventilados. Quando a gente chegou aqui, bem interessante, estava aberta a porta aqui, ventilando bem, isso é bem bom, o espaço aqui é bem amplo, então isso ajuda, né? E não compartilhar objetos pessoais, tá? Cada um tem seu garfo, seu copo, sua faca, evite ficar dividindo as coisas no momento. E o principal, apertos de mãos. Nós brasileiros somos muito de apertar, abraçar, beijar. Agora é hora da gente, não é falta de educação, né? Tá no consultório hoje de manhã, todo paciente vem da mão, parece que é falta de educação nossa, o paciente vem no consultório e fala, ó, não, ó, vamos dar uma cuidada agora, passar álcool em gel, não vamos tentar evitar pelo bem comum, pelo bem geral. Então, pelo menos 1 mês, 2 meses, vamos evitar esses contatos mais próximos com todo mundo. E se tiver contato, em casa não existe como evitar, às vezes, né? Criança, familiares, álcool em gel, lavar a mão, água e sabão, isso ajuda a evitar a disseminação. Quem deve usar máscara, tá? Aconteceu agora que está faltando máscara no mundo. Até então, o Hospital Regional conseguia máscaras a 9 centavos por máscara, foi comprar agora, está 1,24. Isso é crime, né? No momento da angústia, o pessoal joga o preço lá em cima e está em falta no mercado, tá bem? Então, pessoas com sintomas respiratórios, tosse ou dificuldade de respirar, febre baixa, dor no corpo, qualquer sintoma gripal em si. O ideal é que você use uma máscara normal, não é aquelas máscaras especiais, bico de pau, não. Máscarazinha normal, aquelas de hospital, normalzinha, para você evitar passar para os outros. Se você como a gente falou antes, 85% das infecções são brandas, não vai sentir quase nada. Então, se você sentir algum sintoma de gripe normal, que todo mundo já conhece, todo mundo já teve uma gripezinha aqui, põe uma máscara, você evita de passar para os outros, porque vai proteger. Ele vem daqui o vírus, ele não vem das mãos. A gente fala lavar as mãos porque leva a mão à boca, ao nariz, e daí tem que lavar porque passou para outro local. Mas usar a máscara em público evita que você transmita esse vírus para as outras pessoas. Aqui, né, no caso, assim, profissionais de saúde, na minha área a gente tem um pouco mais de cuidado, né? Mas não tanto assim também, é mais no manejo de paciente que está com sintoma na hora de fazer algum procedimento, de aspirar e tudo mais, tá? E principalmente os idosos e os cuidadores de idosos, tá? O idoso, por que tem que cuidar mais? Porque a gravidade nele é maior. Não é que ele pega mais fácil, é que ele morre mais. Foi visto que aumenta a mortalidade de acordo com a idade subindo. Então, você está um pouquinho resfriado, está em casa, mora com o vô, mora com a avó, tem a mascarazinha em casa. Usa alguma coisa para proteger a sua família, tá? Ou se não, pega a mascarazinha, põe no vô e na avó também. Isso ajuda também a eles não pegarem a doença, tá? Já existe algum remédio para o coronavírus? Tratamento? Tratamento para infecção existe, que são os sintomáticos, que é o quê? Você se alimentar bem, como quando está com gripe, tomar bastante líquido, higiene pessoal, um pouco de repouso, tá? E vacina também ainda não existe. Então, não existe medicação específica, não existe ainda, como para bactérias, um antibiótico que vai lá e mata o vírusinho do coronavírus. Não existe isso ainda. Isso está pesquisando. Provavelmente até final do ano, meio do ano, isso vai aparecer. Está sendo feita tanta pesquisa, tem tanto mobilização médica de laboratórios e tudo mais, patologistas, isso vai ser descoberto uma hora. Mas por enquanto não existe. Até dado de hoje, não existe. Então, por isso nós temos que cuidar para não pegar, tá? Para não passar adiante. E o tratamento é isso aqui, ó. Hidratação, bastante líquido. Se tiver com sintomas, ficar em casa, paracetamol e dipirona, que todo mundo aqui conhece, todo mundo já usou alguma dessas medicações. Alimentação adequada, repouso. A quarentena de 14 dias é para os pacientes suspeitos. Pacientes com febre alta, falta de ar, que tiveram algum contato com alguém que tem o diagnóstico dessa doença, que tem confirmado, ele tem coronavírus, eu fiquei perto dele faz 5 dias e agora eu estou começando a ter sintoma. Aí eu tenho indicação de ficar 14 dias em repouso em casa para evitar passar para os outros. Não é para me tratar, é para eu evitar que eu estou com a doença, disseminar ela mais ainda. Tá?
E o pessoal fala do Tamiflu, né? Tamiflu a gente usa muito para HN1, as outras gripes, gripe suína, outras gripes que a gente teve aqui. Pro coronavírus não adianta para nada por enquanto, é o que os estudos dizem, tá? Apesar de na China eles ter usado, mas não tem nenhum dado mostrando que melhora ou piora o prognóstico. Então, o que nós vamos fazer? O que eu tenho que fazer? Pacientes com sintomas leves, como cansaço, fadiga, congestão nasal, coriza, dor de garganta leve, febre baixa, deverão permanecer em casa com uso de sintomáticos. Ou usar a máscara, tá? Ou fica em casa, ou se for sair de casa, máscarazinha simples, para evitar passar. A chance de ser por coronavírus em Rio do Sul hoje é muito pequena, porque ainda não temos nenhum caso confirmado, tá? Então é muito pequena, mas é mais por precaução. É precaução para, se por um acaso o diagnóstico demora 7 dias para saber que aquela pessoa que hoje está doente era coronavírus. Então durante 7 dias, por onde essa pessoa andou tudo? Para quantas pessoas ela teve contato, quantos objetos ela tocou? Então isso serve para, se tem qualquer chance de poder ser o coronavírus, cortar ali já a transmissão. Então vai usar uma mascarazinha quem tiver com algum sintoma gripal, tá? Só vai procurar o médico, pronto-socorro, UPA, posto do bairro, quem tiver falta de ar. Falta de ar é o sintoma da indicação de procurar emergência, tá? Então, por exemplo, o vô tá lá em casa meio ruinzinho, mas assim, tá normal, sem febre, respirando normal, eu não vou levar ele para pronto-socorro. Porque lá é o maior lugar de risco para ele pegar alguma doença. Então eu vou expor essas pessoas que estão mais frágeis a pegar realmente o vírus. Então a indicação hoje que o Ministério da Saúde traz é o quê? Só ir para o hospital e ambientes de saúde se tiver falta de ar. Porque o vírus, em todos os casos que ele se agrava, é quando começa a ficar pesado para respirar e falta de ar, tá? Todos os outros pacientes que não têm esse sintoma de falta de ar, que não evoluem dessa forma, são aqueles 85% que passa como uma gripe e nem sabe o que foi, tá? Por que toda essa preocupação, né? A gente está vivendo agora um momento assim, tem gente que está muito preocupada, disseminando caos, achando que vai acabar o mundo, que é o apocalipse, e tem gente que não está nem aí. Mas tem pouca gente que está no meio termo achando, estou um pouco preocupado, mas não sei direito. Mas tem muita gente disseminando, tanto que todo mundo tem o WhatsApp aqui, recebe mensagens o dia inteiro, liga a televisão em qualquer canal o dia inteiro falando sobre isso, né? Então, por que a preocupação? A preocupação é por quê? Porque é um vírus, como nós vimos aqui, ele se espalha muito rápido. Ele se espalha muito rápido e ele leva à morte de pessoas com menor qualidade de saúde, imunossuprimidas, com doenças de base e mais idosas. E ninguém quer que pessoas morram, nunca, né? Então, por isso que a preocupação. E foi visto que o melhor método até agora de controle do coronavírus foi isolamento. Cuidado com as mãos, cuidado com a secreção, distância entre as pessoas e quem está doente ou se sentindo doente, evitar contato com outros. Por isso que isso é o que funciona. Remédio, hospital, é o que menos funciona. O hospital só serve para tratamento suportivo. Pacientes graves, que precisam de internação, porque o pulmão não está funcionando direito, então precisam fazer inalações, precisam de máscaras de ventilação, de ventiladores, de vaga de UTI. É um tratamento suportivo, tá? É só as pessoas que precisam, mas não é por causa em si da doença, porque a doença trata em casa e espera passar com sintomáticos. Devo me preocupar também? Com certeza, porque eu posso pegar a doença com a minha idade, 32 anos, e provavelmente não vou ter nada. Não vou apresentar uma coriza, uma gripezinha. Só que eu tenho meu avô em casa, eu tenho minha avó, vou lá ver, pensa acontecer alguma coisa com uma pessoa perto a mim. E como pode acontecer alguma coisa com alguma pessoa perto de mim, pode acontecer com qualquer outro de vocês. Então, diminuindo o risco, diminuir a exposição, a gente está salvando vidas, tá? Esse gráfico é bem interessante, tá? Ele é técnico, mas é muito interessante. Essa linhazinha reta aqui, ela mostra a capacidade do sistema de saúde. Isso explica por que o governo está preocupado em cancelar aula, cancela palestra, cancela reuniões, locais fechados. Por quê? Na China e na Itália, que é onde está pior a doença agora, o que aconteceu? Demorou-se a descobrir e demorou-se a isolar as pessoas que tinham sintomas. O que aconteceu? Muitos casos, um boom de infecções, de pessoas ficando doentes ao mesmo tempo, e desses 15%, 14% precisam ir para o hospital. Então, se você tem lá 100 mil doentes,
que infectam com isso, 14, 15 mil vão precisar de atendimento hospitalar naquele dia ou no outro dia. E você supriu uma... Já hoje em dia, nosso sistema de saúde já é, né, apertado, trabalha sempre no limite para menos, né? Sempre atrasado um pouquinho, tem menos ventilador, menos vagas de UTI. Agora pensa ter uma sobrecarga de serviço de 15 mil pacientes, um boom desse num dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Não dá conta. Então aqui aumenta a mortalidade das pessoas, por isso que morreu mais gente agora. Então essas medidas fazem com que, em vez de a gripe durar 1 mês, 2 meses e ser todo mundo pegar junto, vai espalhando. Vai ter um caso isolado aqui, um caso isolado lá, como está tendo agora. Floripa tem 3, Blumenau acho que tem 1, Joinville 2. Então começa a ir devagar para dar tempo o sistema de saúde dar conta de atender todo mundo. Então consegue todo mundo ter um atendimento melhor, a mortalidade diminui mais ainda do que já é. Então a preocupação é por causa disso. É para evitar que todo mundo fique doente e procure o hospital junto. Nós sabemos como que é o Brasil. Se na Itália eles estão com problema, a China emprestou 800 ventiladores para a Itália essa semana, porque está faltando vaga de UTI e vem respirador para os pacientes. Então pensa no Brasil. Então por isso que a preocupação é essa, evitar que fique todo mundo doente junto. Por isso, lavar as mãos, evitar dar as mãos. Quem tiver com sintomas, bom senso, mascarazinha, né, álcool gel. E é com esse intuito. E o principal, tá, fazer a nossa parte. Tem dúvida, qualquer coisa, o Brasil está bem legal. O Brasil e Santa Catarina disponibilizaram sites na internet com informação diária, é atualizado o tempo inteiro. Qualquer coisa que muda tem lá no Ministério da Saúde, então é algo que dá para confiar. Todos os médicos do país estão se baseando no Ministério da Saúde, tá? Não estão se baseando lá fora, são dados daqui mesmo, que um conselho de médicos coloca. Então, conseguir informação adequada, eu vou deixar os 2 sites aqui, é bem fácil de achar. Qualquer dúvida, não sei, o doutor falou, mas não sei se isso ou meu cachorro pode me passar, tem até isso nos sites, tá? Animal de estimação não pode passar, tá? Para ninguém, mas tem até esses pequenos detalhes tem, tá? E evitar festas, aglomerações e reuniões. No caso de qualquer dúvida, tem os sites, tá? Evite o caos, evite pegar essas mensagens de WhatsApp, porque suspeita de Rio do Sul de 15 casos, 30 casos. Calma, gente. Hora que se tiver mesmo, todo mundo vai saber. Vai ser na portaria, a Secretaria da Saúde vai ser obrigado a falar, porque é notificação compulsória. Então, isso aí causa o caos, gera instabilidade na população. Então, sempre busque o melhor meio de comunicação para obter a informação melhor, tá? Então, ó, o site aqui, ó, é bem fácil, coronavírus.saude.gov.br. Se colocar lá no Google, Ministério da Saúde Coronavírus, aparece já o site do governo certinho, informações direto. E do governo de Santa Catarina, a mesma coisa. Tem lá, se for lá, Secretaria de Saúde de Santa Catarina, coronavírus, tem o site certinho, atualizado todos os dias em tempo real, eles vão botando as informações. Certo, gente?